Camada 4. México, 1984. Em 1977, um hospital privado em Ciudad Juárez, México, comprou ilegalmente uma máquina de radioterapia contendo cerca de 6.000 pastilhas de cobalto 60. Por falta de pessoal qualificado, o equipamento ficou guardado por 6 anos. Em dezembro de 1983, um funcionário do hospital demonstrou a máquina para vendê-la como sucata. Durante o transporte em uma caminhonete, o cilindro que protegia o material foi danificado, espalhando os grânulos radioativos pela carroceria do veículo e posteriormente pelo ferro velho. O ferro velho utilizava guindastes magnéticos, o que espalhou os grânulos de cobalto 60 por todo o pátio, misturando-os às outras sucatas. Esse material contaminado foi enviado para fundições, resultando em cerca de 6.600 toneladas de vigalhões de aço contaminados, cerca de 30.000 bases de mesa de metal radioativas, distribuição do material por 17 estados mexicanos de exportação para os Estados Unidos. O caso só foi descoberto em 16 de janeiro de 1984, quando um caminhão carregado com os vergalhões contaminados passou por acaso perto do Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos. Os detectores de radiação do laboratório dispararam, acionando o alerta internacional. A partir daí, as autoridades mexicanas foram notificadas. O ferro velho foi fechado e a caminhonete do funcionário que emitia níveis altíssimos de radiação e ficou estacionada em uma zona residencial por 40 dias foi localizada e isolada. As ações de descontaminação começaram imediatamente e duraram meses. Foram inspecionados mais de 17.000 edifícios, 814 estruturas precisaram ser demolidas devido aos níveis perigosos de radiação no aço utilizado. A maior parte das bases de mesa e dos vergalhões exportados foi recuperada, mas mais de 1.000 toneladas de aço contaminado desapareceram no mercado interno mexicano. O material recolhido e toneladas de choro contaminado foram enterrados em um cemitério nuclear no deserto de Samarayuca, La Piedra. Estudos posteriores criticaram a falta de blindagem adequada no armazenamento desse lixo tóxico. Estima-se que cerca de 4.000 pessoas foram expostas à radiação. A grande maioria recebeu doses baixas. Cerca de 80 pessoas receberam doses altas. 5 pessoas receberam doses críticas em um período de 2 meses. Mina de Church Rock. Em 16 de junho de 1979, a barragem da lagoa de rejeitos da United Nuclear Corporation em Church Rock, Novo México, rompeu. O acidente liberou mais de 1.000 toneladas de resíduos sólidos radioativos, cerca de 360.000 metros cúbicos de soluções ácidas e radioativas, 94 milhões de galões dessas soluções. O fluxo tóxico atingiu o rio Puerco, estendeu-se por cerca de 130 quilômetros a jusante até o condado de Navajo e as terras da nação Navajo. O volume de radioatividade liberado superou o do famoso acidente de Three Mile Island, ocorrido 4 meses antes. A solução derramada era altamente ácida e continha urânio, metais tóxicos e sulfatos. O rio Puerco e os aquíferos rasos tornaram-se inutilizáveis. Logo após o rompimento, os níveis de radioatividade na água chegaram a 7.000 vezes maiores do que o permitido para o consumo humano. Os residentes locais, em sua maioria do povo Navajo, não foram alertados sobre os perigos do vazamento por vários dias. O governador do Novo México recusou o pedido de declarar a região como área de desastre federal, limitando a ajuda humanitária. O caso também recebeu pouca atenção da mídia nacional por ter ocorrido em território indígena. A população local utilizava aquilo para recreação, coleta de plantas medicinais e consumo próprio. As consequências imediatas foram severas. Moradores sofreram queimaduras graves na pele ao entrar em contato com a água. Em alguns casos, as infecções resultantes exigiram amputações. Cerca de 1.700 pessoas perderam acesso à água limpa. O fornecimento emergencial
especial por caminhões-pipa foi insuficiente e acabou sendo interrompido pelos governos federais em 1981. Criações de ovelha e gado morreram após beber a água. Estudos apontaram níveis elevados nos animais locais, embora órgãos de saúde minimizassem o risco caso o consumo não fosse contínuo. A carne desses animais era a base da alimentação de longo prazo da comunidade Navajo. Assim, com eles contaminados, eles ficaram sem comida. O monitoramento da população humana foi criticado por ter sido breve e ineficaz, priorizando a análise do gado em vez de estudos epidemiológicos de longo prazo nos residentes afetados. No entanto, dados históricos desde a década de 1950 associam a exposição à mineração de urânio a taxas de câncer significativamente mais altas entre os Navajo do que a média nacional. Atualmente, o local de armazenamento de rejeitos de Church Rock faz parte da lista de prioridades nacionais da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, com alerta de que a migração das águas subterrâneas contaminadas ainda não está sob controle. Sarov ocorreu no dia 17 de julho de 1997 no Centro Nuclear Federal de Sarov e envolveu um técnico experiente de 41 anos que realizava um experimento com um núcleo de urânio altamente enriquecido e um refletor de cobre. O técnico violou os protocolos de segurança ao trabalhar sozinho no salão experimental. Durante a montagem manual do conjunto, um componente de refletor superior escorreu de sua mão enluvada e caiu sobre o núcleo de urânio. O ponto de criticidade foi excedido instantaneamente, gerando um feixe de luz e uma onda de calor. Ciente do acidente nuclear, o funcionário abandonou a sala, isolou a área e avisou seus colegas, afirmando que a exposição seria fatal. Os dosímetros e exames detectaram uma dose massiva de radiação de nêutrons e gama. A avaliação final apontou para uma exposição de corpo inteiro. Apesar de intervenções médicas agressivas, incluindo a amputação de ambas as mãos, a vítima faleceu 66,5 horas após o incidente, devido à insuficiência cardíaca. O conjunto de criticidade continuou em reação e precisou ser desmontado posteriormente por meio de telerobótica e do uso de uma mangueira de vácuo. Ocorreu um segundo acidente radiológico em Sarov em 8 de agosto de 2019, em uma base militar. O evento envolveu a explosão do motor de um foguete que continha um pequeno gerador de energia nuclear. Durante o teste, o combustível do foguete pegou fogo, provocando uma detonação que arremessou várias pessoas ao mar e gerou preocupação pública sobre o pico de radiação na área. O acidente causou a morte de 5 engenheiros e cientistas nucleares de elite, todos eles colaboradores do Centro Nuclear Federal de Sarov. Os especialistas mortos no acidente foram publicamente homenageados pelas autoridades e pela comunidade russa, sendo formalmente condecorados e tratados como heróis nacionais, devido ao caráter secreto e estratégico do trabalho que realizavam. Submarino 431. Comissionado em 1965, o K-431 era um submarino nuclear soviético da classe Echo-2. Ele operava com 2 reatores de água pressurizada que utilizavam urânio enriquecido a 20% como combustível. O acidente ocorreu dia 10 de agosto de 1985, durante o reabastecimento do submarino na base naval da Baía de Chasma, perto de Vladivostok. Após o reabastecimento, a tampa do tanque do reator de bordo foi colocada incorretamente. Ao tentar reposicionar, os operadores levantaram a tampa junto com as barras de controle acopladas a ela. Uma viga de segurança que deveria limitar a altura desse movimento foi mal posicionada, fazendo com que as barras fossem puxadas além do seguro. O reator atingiu instantaneamente o estado de criticidade imediata, gerando uma violenta explosão térmica de vapor. A força do impacto ejetou o combustível novo, destruiu
invadiu a sala de máquinas, rompeu o casco de pressão e lançou o teto da cabana de abastecimento a 70 metros de distância. O incêndio decorrente levou 4 horas para ser controlado. 10 militares morreram na hora, 8 oficiais e 2 praças, em decorrência direta da explosão térmica. 49 pessoas sofreram lesões radioativas. Destas 10 desenvolveram a síndrome aguda da radiação. Cerca de 2.000 pessoas participaram das operações de descontaminação, sendo que 290 foram expostas a níveis de radiação acima dos padrões normais de segurança. Leipzig L4. No primeiro semestre de 1942, o Instituto de Física da Universidade de Leipzig, da Alemanha, operava uma máquina de urânio, um reator de pesquisa primitivo em formato esférico. O projeto fazia parte do Uran-Wilhelm, o programa nuclear alemão, e é conduzido por cientistas renomados como Werner Heisenberg e Robert Doppel e Carl Doppel. Pouco antes do acidente, o experimento L4 havia alcançado um feito importante, a primeira produção líquida de nêutrons do programa alemão, demonstrando que a geometria utilizada poderia teoricamente sustentar uma reação de fissão nuclear. No dia 23 de junho de 1942, após cerca de 20 dias de operação do reator, bolhas começaram a se formar em uma das juntas da estrutura. A pedido de Doppel, o técnico Werner Parchan abriu a máquina para inspecionar um possível vazamento de água pesada. A abertura permitiu a entrada de ar no sistema. O oxigênio reagiu com o pó de urânio metálico altamente reativo, armazenado no interior, iniciando uma queima espontânea. O urânio em chamas elevou drasticamente a temperatura do aparelho. Ferveu a água presente no resfriamento, a pressão do vapor acumulado aumentou rapidamente, culminando em uma forte explosão térmica. A explosão arremessou pó de urânio incandescente até o teto do laboratório, a 6 metros de altura, espalhando fogo e causando um incêndio de grandes proporções nas instalações. Embora Heisenberg tenha sido chamado para intervir no momento da crise, nada pôde ser feito para conter a destruição imediata do aparelho. O desastre destruiu completamente o equipamento e os materiais utilizados, resultando no encerramento definitivo dos projetos de desenvolvimento de reatores de urânio na Universidade de Leipzig. O crime de Zelensky, 1995. Em 1995, na região de Moscou, uma cápsula radioativa de Césio-137 foi escondida maliciosamente no bolso da porta do caminhão de uma vítima. O motorista utilizou o veículo e esteve exposto à radiação diariamente durante 5 meses antes de a fonte ser descoberta. A exposição severa à radiação causou danos graves ao corpo do motorista, incluindo queda de pelos nas pernas e altíssima dose de radiação na região da coxa, pancitopenia, redução de células sanguíneas e azoospermia, desenvolvimento de síndrome mielodisplásica, que evoluiu para leucemia em 15 meses. Após sucessivas internações e 8 meses de tratamento, o motorista faleceu em 27 de abril de 1997. O caso é classificado internacionalmente como um ato radiológico criminoso, homicídio por radiação, e está documentado nos registros históricos de incidentes nucleares do Johnston's Archive e na literatura científica sobre crimes envolvendo substâncias radioativas. Acidente radiológico ocorrido em 1994 em Tamiko, Estônia, provocado pela invasão acidental de um depósito de lixo nuclear por 3 catadores de sucata. Os invasores não viram os avisos de perigo e entraram em um galpão subterrâneo. Durante a ação, um tambor caiu, liberando um cilindro metálico que continha Césio-137. Sem saber do perigo, um dos homens, Ivan, colocou o cilindro no bolso.
Ivan recebeu uma dose letal de radiação no corpo inteiro e faleceu 12 dias depois. O cão da família também morreu e o enteado da vítima sofreu queimaduras de radiação nas mãos ao tocar no objeto. A identificação da causa da morte foi retardada porque os sobreviventes omitiram o roubo por medo de punição. O caso só foi descoberto após os sintomas graves aparecerem nos familiares e no animal de estimação. O depósito nuclear de Támico foi completamente desativado no ano de 2008. Bomba suja de Smilovsk. Para esse tópico, é preciso dar um contexto sobre Shamil Basayev. Shamil Basayev nasceu em 1965 e morreu em 2006. Foi o mais notório líder guerrilheiro e extremista separatista da Chechênia. Batizado em honra a um líder histórico da resistência caucasiana, ele transitou de nacionalista a comandante de milícias islâmicas radicais. Durante a Primeira Guerra de 1994 a 1996, destacou-se como comandante na Batalha de Grozny e liderou o trágico sequestro do hospital de Brunovsk em 1995, que resultou em 129 mortes e forçou um cessar-fogo temporário com a Rússia. Chegou a ocupar o cargo de primeiro-ministro checheno após o conflito. Na Segunda Guerra, de 1999 até 2006, adotou táticas de terrorismo radical após perder um pé em um campo minado. Fundou a Brigada Islâmica Internacional com o objetivo de criar um califado no Norte Cáucaso. A partir daí, Shamil Basayev liderou diversos ataques terroristas. O ataque do Teatro Dubrovka, em Moscou, 2010, com 129 vítimas civis, a 15 de reféns da escola de Beslan, em 2004, que resultou na morte de mais de 350 pessoas, a maioria crianças, o assassinato do presidente checheno pela Rússia, Akhmad Kadyrov, em 2004, classificado como ameaça global pelos Estados Unidos e a ONU, Basayev tinha fortes ligações com extremistas islâmicos estrangeiros e vínculos indiretos com a liderança da Al-Qaeda. Foi morto em 10 de julho de 2006 na Ingushétia, em uma explosão que as autoridades russas declararam ser uma operação de inteligência direcionada para neutralizá-lo. Uma bomba suja significa uma bomba radioativa ou uma bomba normal acoplada com isótopos radioativos com o objetivo de aumentar sua letalidade e danos a longo prazo. No caso, esse tópico se trata de um atentado terrorista de Basayev com essa utilização. Em novembro de 1995, durante a Primeira Guerra da Chechênia, rebeldes separatistas, liderados por Shamil Basayev, enterraram um container contendo Césio-137 misturado com dinamite no Parque Smilovsk, em Moscou. O dispositivo, tecnicamente uma bomba suja, não foi detonado. Em vez disso, Basayev revelou a localização exata para a emissora de TV russa NTV, criando um forte impacto na mídia para espalhar pânico e demonstrar a vulnerabilidade da capital russa. O Césio havia sido roubado de um hospital em Budenovsk durante um grande sequestro de civis meses antes, o citado anteriormente. Basayev chantageou o governo alegando que havia outros containers espalhados por Moscou que seriam ativados caso suas exigências não fossem cumpridas. O caso é amplamente citado como a primeira tentativa documentada de terrorismo radiológico na história. O material foi removido pelas autoridades com segurança e o parque hoje funciona normalmente sem risco. Esta foi a quarta e última camada do iceberg de incidentes radioativos. Logo farei uma compilação com todas as camadas e um iceberg definitivo e completo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu aceito doações via o meu e-mail Pix e também estou vendendo cartas Pokémon se tiver interesse.